Testando o som. Dá uma olhada aí, pessoal, quem está entrando. Como é que tá o som, se vocês estão me escutando bem. Se a luz da câmera tá boa. Testando, 1, 2, 3. Testando, 1, 2, 3. Olá, olá. Boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando aí para a gente conversar um pouquinho sobre alimentação e sobre alguns hábitos de vida mais saudáveis aí. Fala, gente, tudo bem? Quem está entrando aí, eu vou pedir para vocês me falarem se estão conseguindo escutar bem, se o áudio está bom, porque eu estou sem microfone, tá? Então eu não consigo verificar se vocês estão me escutando bem, mas eu espero que o som esteja bom e que a luz também esteja boa aí. Vão me dando um toque, por favor. O pessoal está chegando, boa noite aí. Tudo certo com vocês? Bom, gente, enquanto eu vou esperando o pessoal chegar, o pessoal conectar, quem puder me dar um retorno, dá um like aí, se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me escutar direitinho, e se a filmagem também tá boa, a luz, está tudo direitinho aí para que eu consiga prosseguir, tá? Valeu, Douglas! Show! Olha o Cassi, beleza? Valeu, Cassi, que bom! Bom, só para quem for entrando aí já ter uma ideia do que a gente vai conversar hoje, eu coloquei lá no tópico, o pessoal que viu no Facebook antes, que eu vou falar um pouco sobre alimentação. E daí só para vocês terem uma ideia, porque eu tenho certeza que já vi que está entrando profissional da área, tem nutricionista aí, tem educador físico, tem pessoa que o pessoal que está querendo melhorar a sua alimentação também. Então eu vou tentar abranger todo mundo, mas eu tenho certeza que eu vou passar várias informações bem bacanas para o pessoal. E depois, se vocês quiserem contribuir com alguma sugestão, com alguma dica que vocês também queiram participar, serão sempre muito bem-vindos, tá, gente? Antes de iniciar o bate-papo de hoje, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o retorno que eu tive daquela minha primeira live na semana passada. Até hoje tem curtidas no vídeo, tem mais de 500 visualizações já. O pessoal realmente participou bastante e foi uma coisa meio que sem muito... eu não estava esperando um retorno tão grande. E fiquei bem feliz, e aí eu vou começar a fazer mais lives falando sobre alguns assuntos relacionados à saúde, hábitos de vida, exercício físico, alimentação, porque eu vi que realmente o pessoal se interessou bastante e para mim é uma honra, uma satisfação poder ajudar vocês de alguma forma, tá, gente? Eu tô com uma colinha aqui com o meu iPad, que eu listei alguns tópicos que eu vou falar para vocês, só para quem já entrou ter uma ideia do que a gente vai conversar. Vão ser alguns pontos bem interessantes, eu vou tentar seguir uma ordem, porque senão eu vou ficar falando muito tempo aqui e vou acabar me perdendo no raciocínio. Então eu quero ir de tópico em tópico para a gente abordar algumas coisas relacionadas à alimentação. E aí, se vocês forem acompanhando e gostarem do assunto, vão ficando aí junto, conectados aí até o final, que eu tenho certeza que vai ser bem bacana, tá? Vou me esforçar bastante para fazer com que seja bem legal para vocês. Gente, então só a primeira coisa, quando a gente fala de alimentação, o que eu acredito muito, tá? Quando a gente vai falar de alimentação, as pessoas precisam primeiro entender o propósito do que é um alimento, tá? Então, quando a gente fala de alimento, às vezes as pessoas têm a ideia que o alimento é só para matar a fome, né? Ele serve só para a gente matar a fome, para a gente comer e ter prazer na hora que nós estamos comendo. E aí esse pensamento é um pensamento que é muito errado, porque a gente tem que entender que o alimento, na verdade, ele é uma forma de levar energia, nutrientes para o nosso corpo, para que a gente consiga se manter vivo e fazer as funções básicas da nossa vida, tá? Então, para que a gente consiga isso, nós temos que ter o alimento, o nutriente, e diariamente a gente tem que consumir os alimentos necessários para que a gente consiga se manter bem, tá? Então, entendendo que o alimento ele é uma forma de energia, a gente já começa a abrir um pouco mais o pensamento também. Porque a partir do momento que a gente pensa só no alimento como comer, e que tem que ser um alimento gostoso e que é só para matar a nossa fome, a gente não pega a questão principal dele, que é nutrir a nossa vida, né? Que sem o alimento a gente não consegue viver. Beleza. Explicando essa questão relacionada ao alimento, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre macronutrientes, para que as pessoas realmente entendam as diferenças dos alimentos, o que cada alimento tem de diferente, né? São os macro e os micronutrientes que a gente chama. Os macronutrientes, a maioria do pessoal já deve ter escutado falar, que seriam os carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Esses três são os macronutrientes de todos os alimentos. Quando a gente fala desses três macronutrientes, a gente tem que entender para que serve cada um, e nós temos que entender que existem diversos tipos de carboidrato, diversos tipos de proteína e diversos tipos de gordura. Ou seja, embora existam alimentos
um arroz é fonte de carboidrato e um macarrão é fonte de carboidrato, um chocolate também é fonte de carboidrato, ele contém bastante carboidrato ali, que é o açúcar, né? Só que existem funções diferentes entre cada alimento. Quando a gente começa a entender o que é um carboidrato saudável, um carboidrato legal para a gente se alimentar, o que é uma proteína de boa qualidade, o que é uma gordura de boa qualidade, a gente já começa a dar um passo para que a gente consiga melhorar a nossa alimentação. E é isso que eu vou tentar passar para vocês algumas questões. Quando a gente fala desses macronutrientes, todos os três, eles são extremamente importantes para a nossa vida, para no nosso organismo, para o bom funcionamento da nossa saúde. Eu sei que tem uma onda agora que o pessoal está falando de várias questões relacionadas ao carboidrato, mas ele também é muito importante. O carboidrato ele é muito importante como fonte energética. Só que existem diversos tipos e a gente tem que saber optar pela melhor escolha e combinar com os outros macronutrientes, que seriam a proteína e a gordura, tá? Quando a gente fala de proteína também, gente, só para vocês saberem, eu vou tentar não me deter muito somente nisso, depois eu faço um tópico, um live especificamente de carboidrato, especificamente de proteína, especificamente de gordura, para que a gente escuta um pouquinho mais sobre os diversos tipos desses macronutrientes. Mas só para vocês entenderem, quando a gente fala de proteína, a gente tem uma função principal na proteína, só tomar uma água aqui, a gente tem uma função principal na questão de proteína, que é a proteína é responsável pela construção das nossas células, a regeneração das nossas células. As nossas células, elas são formadas por proteína. Nosso DNA é formado por proteína. Então a gente precisa se alimentar também desse macronutriente porque ele é extremamente importante e necessário para o bom funcionamento de todo o nosso organismo. Entendendo que a proteína também é extremamente necessário, a gente tem que já visualizar que os 3 macronutrientes precisam ser consumidos diariamente de forma a ser orientado cada momento, que cada um tenha a sua melhor contribuição para o nosso corpo, digamos assim. A gordura, a gente falou de carboidrato, falamos de proteína, e a gente vai falar da gordura. A gordura, embora muitas pessoas tenham uma visão meio deturpada sobre ela, o pessoal acredita muito que a gordura é o responsável por engordar, a gordura é o responsável pelo aumento do nosso colesterol. Só para fazer um adendo aqui bem importante, o pessoal que acredita que o colesterol ruim, principalmente que o pessoal chama que é o LDL, né? O colesterol ruim ele não é aumentado pela gordura, e sim pelos carboidratos, e os carboidratos que quando são consumidos de forma errada, tá? Então o pessoal que tem uma hipercolesterolemia, por exemplo, que pensa que diminuindo a quantidade de consumo de gorduras vai diminuir o seu LDL, já está com o pensamento errado, tá? Para a gente conseguir melhorar esse perfil lipídico, a gente tem que olhar todos os macronutrientes e olhar toda a alimentação dessa pessoa. E as gorduras, elas são responsáveis por uma coisa muito importante no nosso organismo, e principalmente quando a gente fala de saciedade, de emagrecimento, que é a saciedade. Então as gorduras, juntamente com as proteínas, só para vocês entenderem, as gorduras juntamente com as proteínas são os 2 nutrientes que são mais responsáveis pela saciedade. Ou seja, sempre que a gente consome uma refeição que tem uma quantidade de gordura e uma quantidade de proteína, claro que os 2 nutrientes bons, tá? Mesmo que seja junto com o carboidrato, a gente tem uma refeição mais completa e com certeza nós vamos ter mais saciedade para o nosso organismo, tá? Então isso é muito importante vocês entenderem. Carboidrato e energia. Proteína forma as nossas células, músculos, cabelos, pele, unha, então a gente tem que cuidar muito nessa questão, tá? As gorduras, elas são responsáveis também pela melhora do nosso perfil lipídico, pelo aumento do nosso HDL, que é o colesterol bom, que faz toda a nossa circulação, a carreata de nutrientes, limpeza do nosso sangue. Então isso a gente tem que cuidar muito quando a gente fala, associa esses nutrientes de uma forma errada. Beleza? Vou prosseguir, senão eu poderia ficar falando um tempão sobre isso, mas eu tenho muitas coisas para falar. Espero que vocês, quem está entendendo o que eu estou falando, está gostando, dá um like aí para eu ir falando um pouquinho mais a fundo sobre cada assunto. E vou começar agora a falar uma questão bem importante que a gente falou sobre carboidrato, proteína e gordura, que seria a questão da carga glicêmica e o índice glicêmico. Isso é extremamente importante, tá, gente? Quando a gente fala de índice glicêmico, é totalmente diferente de carga glicêmica. E eu vejo que as pessoas tem agora uma ideia deturpada com relação a isso, que o pessoal fica olhando cada alimento. Ah não, esse alimento ele tem um índice glicêmico extremamente elevado, eu não vou consumir.
Ah, não, esse alimento, o índice glicêmico dele é baixo, então esse aí dá para consumir que eu vou conseguir emagrecer com ele. Primeiro lugar, primeiro ponto, não existe alimento que engorda ou que emagrece. O que existe é um complemento geral de toda a nossa alimentação. Quando a gente associa apenas um alimento com emagrecimento, ou a gente associa apenas um alimento com a questão de engordar, a gente está pensando de uma forma totalmente errada, tá, gente? Porque o balanço, o equilíbrio positivo, o balanço energético positivo, o equilíbrio da nossa alimentação, ele é o mais importante. Então, às vezes, a gente pode ter um alimento que não é considerado tão saudável assim, e mesmo assim a gente vai emagrecer, e nós podemos ter o consumo de um alimento que é super saudável, mas se for consumido de forma errada, a gente também pode engordar. Então tem que cuidar disso. Com relação a índice glicêmico e carga glicêmica, o que vocês têm que entender? O índice glicêmico está diretamente associado ao impacto que o alimento, principalmente os carboidratos, eles causam na nossa alimentação, na nossa glicemia, desculpa. A glicemia é a parte do nosso sangue, né, a glicose contida no nosso sangue. Então toda vez que a gente consome qualquer alimento que seja uma bala, ou que seja uma batata doce, ou que seja um arroz com feijão, enfim. Quando vocês fazem o consumo de qualquer alimento, a gente tem uma carga glicêmica gerada por essa refeição. A carga glicêmica que é o importante, que é o que a gente tem que cuidar, e não o índice glicêmico de cada alimento, porque a carga glicêmica é o que realmente vai impactar na nossa glicemia. Então, quando a gente faz combinações, visualizem comigo aqui, quando a gente pega um alimento de um índice glicêmico alto, um carboidrato simples, por exemplo, um arroz branco, tá? Se ele for associado com outros alimentos na mesma refeição, por exemplo, um feijão, uma carne, salada, outros alimentos que têm uma quantidade de nutrientes totalmente diferentes e que são saudáveis, nutritivos, a gente vai diminuir a carga glicêmica da refeição. Então, essa carga glicêmica que é o que vai impactar na nossa glicemia, que é o que vai elevar ou não a nossa insulina. E por que a gente tem que cuidar disso? Porque toda vez que a gente faz uma refeição com uma carga glicêmica muito elevada, a gente causa um impacto muito grande no nosso organismo, a gente libera muita glicose no nosso organismo e a gente dá um estímulo muito forte na nossa insulina. E para quem não sabe, a insulina ela é um hormônio extremamente importante, que a gente deve ter um cuidado com relação a isso, porque a insulina, ela além de fazer com que ela causa o bloqueio da lipólise, da queima de gordura, quando ela está elevada, tá? Não tem queima de gordura quando a insulina está alta, gente, isso é importante vocês saberem. Mas calma, vou explicar melhor para vocês. Quando a gente faz uma refeição com índice glicêmico extremamente alto, a gente libera muita insulina no nosso organismo, no nosso sangue. A insulina, visualizem, pensem comigo que a insulina é um hormônio transportador. Ela é o caminhãozinho, o ônibus que vai parar na parada e vai pegar a glicose que a gente liberou e vai levar para as nossas células, para o nosso sangue, para o nosso tecido, enfim, para todos os lugares que forem necessários. Quando a gente faz uma refeição com essa carga glicêmica muito elevada e a gente libera muita insulina, primeiro ponto, o nosso pâncreas e o nosso fígado, que são os órgãos responsáveis pela secreção desse hormônio, eles são estimulados de produzir de forma muito brusca esse tipo de hormônio e, com o passar do tempo, ele pode desenvolver uma doença que é realmente muito preocupante nos dias de hoje, que é a diabetes. Tá? Então, primeiro ponto, quando a gente faz uma refeição com uma carga glicêmica... Primeiro ponto, só para retomar, primeiro mesmo ponto, cuidar a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica. Fechado? Venham comigo. Índice glicêmico é cada alimento por si. Carga glicêmica é o que importa, é a refeição. Quando a gente fala... Pera aí, gente, não. Só para eu conseguir desenvolver o raciocínio, que se o pessoal ficar perguntando muito, eu não vou conseguir... Eu já respondo vocês, tá? Só para eu desenvolver, porque isso é bem importante. Primeiro ponto, falamos da insulina. Carga glicêmica alta, libera muita insulina. O pâncreas e o fígado secretam de forma abrupta, de forma rápida e uma quantidade muito grande. Isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, ele vai desenvolver uma resistência à insulina por esse excesso de insulina que é liberado e a pessoa vai se tornar diabético. A resistência à insulina é o primeiro passo para se tornar diabético. E quem já tem algum parente, quem já sofre dessa doença, quem já viveu isso, sabe que é extremamente desgastante uma pessoa com diabetes. E a diabetes, ela, principalmente a do tipo 2, ela é controlada exclusivamente pela alimentação, gente. Então vocês têm que cuidar muito disso, tá? Esse é o ponto mais agravante. Mas um outro fator que todo mundo pode ser preocupante para todo mundo diariamente é que quando vocês têm
uma refeição com uma carga glicêmica muito elevada, vocês não vão ter a queima de gordura. Então, às vezes, o pessoal quer emagrecer, mas ele faz a opção por alimentos que não são os mais interessantes, que tem uma carga glicêmica muito alta, carga glicêmica, não índice glicêmico. E aí eles acabam não conseguindo emagrecer pela constante liberação de insulina no organismo. Toda vez que a insulina está alta, a gente não tem queima de gordura. Botem isso na cabeça, tá? Mas a insulina é importante para outras questões também. Só que nós estamos falando de emagrecimento, ok? Vamos para a próxima etapa para a gente conseguir dar sequência. Tô ficando bem feliz com os comentários, que bom que vocês estão gostando. Vão me dando feedback porque eu vou seguindo, porque eu organizei esses tópicos na ordem e se precisar mudar, a gente muda, mas eu espero que vocês estejam gostando do que a gente está falando, tá? E também que eu esteja sendo claro, porque não adianta nada eu falar para vocês não conseguirem entender de forma segura aí o que eu estou comentando aqui com vocês. Falamos com relação à diferença de índice glicêmico e carga glicêmica, só para vocês não se perderem. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a base da alimentação. Isso eu vou até respirar fundo para falar, eu até vou tomar uma aguinha para falar com vocês. É uma coisa muito importante. A base da alimentação, gente, não é suplemento, não é pílula milagrosa, não é shake emagrecedor, não é suco detox. A base da alimentação é comida. Comida de verdade. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês ajustam é falar sobre comida de verdade. Tá? Entender que comida de verdade é o importante. Ajustou a base da comida, não adianta ter o melhor suplemento. Eu vejo que tem muita gente que tem whey hidrolisado, que tem glutamina, que tem isso, aquilo, tem um monte de suplemento extremamente caro, mas a pessoa nunca foi num nutricionista e não consome alimento, comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada. Isso é a base de tudo, gente. Seja você fisiculturista, seja você um simples amante de esporte, de se alimentar bem, ou seja você uma pessoa que queira melhorar a sua saúde. Quer melhorar a saúde? Melhora a tua alimentação primeiro. Depois a gente faz os outros complementos, tá? Isso vocês têm que ter vocês têm que ter na cabeça de vocês muito claro. É muito importante, tá? Então ajustou a base, a alimentação, aí a gente começa a passar para outros pontos, que é o ponto que eu vou falar também rapidinho sobre suplemento. As pessoas têm um medo de suplemento, uma consciência, às vezes uma imagem muito diferente do que é o suplemento alimentar. Primeiro ponto, a alimentação, para a utilização de suplemento, a alimentação ela tem que ser a base, ela é a base de tudo, tá? Não interessa o suplemento que vocês estejam usando, a alimentação é a base. Ajustou a alimentação, para que serve o suplemento? Como o próprio nome já diz, o suplemento ele serve para suprir as necessidades de demandas energéticas que o nosso corpo tiver. Ou seja, as pessoas que precisam de um aporte maior, que não estão conseguindo suprir de maneira necessária o que elas precisam com o alimento, ou que elas têm um dia, às vezes, muito corrido, em algum momento do dia elas têm que utilizar, ou para melhorar a sua performance. O suplemento é para suprir alguma necessidade, e não para ter como base de alimentação. Então isso vocês também têm que ter na cabeça. E outra coisa que eu não vou me deter agora nisso, mas depois a gente pode fazer um tópico só sobre suplemento, mas assim, existem muitos suplementos que realmente funcionam, e existem outros que são por enganação. Então vocês têm que ter muito na cabeça, procurem um nutricionista, falem com ele o que ele acha de suplemento, pesquisem antes de ser enganado pela indústria, porque isso realmente é muito importante. Existe suplemento que funciona? Existe. O Bruno toma suplemento? Toma. Mas primeiro ele ajusta a base da alimentação dele e depois ele utiliza apenas o necessário e apenas o que realmente funciona. Não gastem o dinheiro de vocês com coisas desnecessárias se vocês não conseguem ter a base da alimentação de uma forma correta. Então, primeiro ajusta a alimentação, vai no nutricionista, faz um investimento em você, numa consulta com o nutricionista, e aí depois você pensa nas outras questões referentes a suplemento alimentar. Mas é importante também, tá? Vamos seguir para o próximo tópico. Queria falar um pouquinho das dietas da moda, tá? Eu vejo muita gente aí, chega a ser engraçado, o pessoal que tá aí, tá online agora, o pessoal que é da área da saúde, a galera que é nutricionista, educador físico, que realmente tem um entendimento um pouquinho mais diferenciado, eu acho que também se diverte um pouco. Eu me divirto, mas eu fico triste ao mesmo tempo, tá? Porque eu vejo que o pessoal tem uma imagem... A busca pelo emagrecimento ou pela pílula mágica, ela é diária, né? O pessoal entra nas redes sociais, quer saber um novo alimento que vai emagrecer, um novo produto que vai fazer com que a gente consiga atingir a forma que a gente quer. E, na verdade, as coisas são mais simples do que parecem, tá, gente? Então, essas dietas da moda, qual é a melhor dieta? É a dieta cetogênica? É a dieta low carb, que agora estão falando muito?
é a dieta mediterrânea, a melhor dieta é aquela que você vai conseguir seguir e que você vai conseguir adequar dentro da tua rotina. Não é na minha rotina, não é da rotina do teu amigo, do teu namorado, enfim. A rotina, a melhor dieta é aquela que se adequa à tua rotina e às tuas necessidades. As tuas necessidades energéticas, as tuas necessidades de acordo com os exercícios que você faz, com as atividades que você realiza. Beleza? Então não entre nessa onda que essa dieta é melhor que essa, que a outra é melhor que uma é melhor que a outra, porque não. A melhor é aquela que você vai conseguir seguir e que vai realmente trazer um resultado benéfico para a tua saúde, tá? Não entre nessa loucura. Estão gostando aí, gente? Tô falando muito rápido, como é que tá a situação aí? O pessoal pode comentar, é mais fácil de comentar aqui, tá? Eu tenho uma telespectadora que está próxima de mim aqui, que está tentando me dar uns recados, mas eu vou pedir para que ela anote nos comentários, porque eu vou focar com o público aqui, e aí os comentários eu consigo visualizar na tela. Vamos seguir aqui, vamos pro próximo. Falamos das dietas à moda. Próximo tópico na minha colinha aqui que eu elaborei para vocês, espero que eu esteja sendo claro, mas depois vocês podem me dar outras sugestões, tá? Alimentação baseada em um único alimento ou nutriente. Gente, por favor, olha só, a gente já falou sobre isso. A questão de ter como um alimento salvador da pátria, ou um alimento que é o vilão, isso não existe, tá, gente? A nutrição aplicada de forma saudável é uma nutrição onde a gente tem um equilíbrio de nutrientes, onde a gente tem uma variação de nutrientes ofertados, onde a gente tem uma dieta que a gente realmente consiga seguir de forma saudável. Quando a gente foca em um determinado alimento, quando a gente pensa que é só o frango com a batata doce que resolve, quando a gente foca apenas em comer de uma forma, de uma maneira, isso não é saudável. Isso faz com que as pessoas não consigam manter a sua adesão, faz com que elas não consigam manter a rotina. Então, para a gente realmente ter uma nutrição, uma alimentação saudável, a gente tem que incorporar aquilo na nossa vida. E não fazer por uma semana, 2 semanas e depois largar de mão e não conseguir seguir. Então, não foque em um alimento. Não existe um alimento que é o salvador do mundo. Existem vários alimentos que no somatório desses alimentos a gente consegue ter uma melhora da nossa saúde através da alimentação. E sim, o alimento ele pode ser encarado como forma de remédio. É o nosso melhor remédio, tá? Só que a gente tem que fazer as escolhas certas e variar e comer de forma variada, porque também ninguém merece comer a mesma coisa todo dia na mesma hora. Isso é muito chato, né, gente? Então o ideal é a gente ter uma variedade de nutrientes e de alimentos também. Beleza, vamos pro próximo. Produtos industrializados, agora vai chegar no ponto bom, tá? Depois no final, quem ficar comigo no final da live, eu tenho uma surpresinha pra vocês bem bacana. Deixa eu me ajeitar, que é domingo, eu tô sentado no sofá aqui, eu vou cruzar a perna, né? Espera aí que eu já vou liberar vocês pra ver o Fantástico, mas vamos prosseguir aqui porque tem bastante coisa interessante pra gente falar ainda. O som tá bom, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Falem comigo aí, por favor, pra eu ter um retorno, se a luz tá boa, se não tá atrapalhando vocês. Vou dar uma respirada e vamos seguir. Vamos lá que eu tenho mais informação aqui e vou ficar falando com vocês aqui. Bom, falamos da alimentação, que ela não deve ser baseada em um único alimento ou nutriente, né? Beleza, vamos pro próximo. Produtos industrializados. Gente, isso aqui é uma coisa que só de melhorar, só nessa parte, se vocês conseguissem focar nessa parte, vocês já iam melhorar 200% a alimentação de vocês. Gente, eu sempre falo pro pessoal, descasquem mais e desembalem menos. Se vocês conseguirem o consumo de produtos industrializados, de produtos processados, esses produtos que estão na nossa prateleira, cheio de pacotinhos que a gente desembala porque é mais prático, é mais fácil de levar, vocês vão melhorar muito a alimentação de vocês, de forma significativa, só com essa questão, tá? Obrigado, que bom que tá bom a luz e o som. Vamos continuar. Então, assim, produtos industrializados. O que vocês têm que pensar? Se aquele alimento está na prateleira há um bom tempo, é porque tem alguma coisa... Estão me vendo? Pessoal, estão me vendo? A internet deu uma caída aqui, me avisem, tá? Falem por aqui, mas eu vou voltar ao raciocínio. Vamos lá. O pessoal tá me vendo já? Voltou a internet? Eu não paguei a conta esse mês. Eu acho que eles estão dando umas cutucadas. O pessoal da net deve estar vendo essa live aí, deve estar dando uma cutucadinha em mim. Vamos lá, vamos prosseguir. Produto industrializado, tá? Gente, tá na prateleira há um tempão. Às vezes a gente vai ver um pacotinho lá que promete que é saudável, mas ele tá na prateleira há 2, 3 meses, tá? Essa questão de durabilidade do produto, como é que vocês acham que o produto ele dura dessa forma? Porque ele tem adicionado um número bem acentuado de conservantes,
de corantes, de produtos industrializados que muitas vezes o nosso corpo ele acaba nem reconhecendo aquilo ali como alimento, como nutriente. Então, tentem diminuir, tentem tomar um grande cuidado com o que a indústria promete. Nenhum produto industrializado que tem uma durabilidade extremamente elevada, ele pode ser encarado como forma saudável. Com algumas pouquíssimas exceções, a maioria dos produtos que vocês veem na prateleira, eles têm muitos aditivos ali e muitos ingredientes que não são nada saudáveis. Então abram o olho e tomem cuidado, tá? Descasquem mais e desembalem menos. Essa é a ideia. Vamos prosseguir. Frutas. Vamos falar de frutas um pouquinho? Acho que o pessoal aí quer falar, né? Vamos comentar aí sobre frutas, que eu acho que é muito importante, é um assunto... Ó, o meu quadro tá torto ali, deixa eu arrumar, deu. Vamos falar um pouquinho de frutas, porque frutas é um assunto extremamente importante e eu vejo em várias prescrições alimentares também, até quando o pessoal vai no nutricionista, que existe uma ideia diferente da fruta. Quando a gente fala de qualquer alimento, quando eu falo de arroz, quando eu falo de feijão, quando eu falo de macarrão, existem diferenças entre eles. Embora o arroz seja um carboidrato, embora o feijão, o macarrão seja um carboidrato, o feijão uma leguminosa, mas enfim, embora eles sejam fontes do mesmo macronutriente, existem muitas diferenças entre eles. Quando nós falamos de frutas, também existe uma diferença enorme entre cada uma delas. E é isso que vocês têm que ter na cabeça. Por quê? Porque comer uma fruta é muito abrangente, é muito diferente, pode ser extremamente saudável, como pode ser extremamente prejudicial para quem busca emagrecer, ou para quem busca melhorar o controle da glicemia, que nós falamos lá atrás. Por quê, gente? Porque se eu for olhar, por exemplo, um abacate ele é fonte de gordura, de gorduras boas, que vão fazer o bem pra gente, tá? É um alimento extremamente nutritivo. Só que ele é totalmente diferente de uma melancia, por exemplo, que contém outro tipo de nutriente, tá? A melancia, ela tem uma quantidade maior de carboidratos, de frutose. Então, quando a gente faz a associação das frutas, quando a gente generaliza, a gente acaba não tendo realmente o maior ganho desse alimento, que as frutas são excelentes, são extremamente nutritivas, contêm vitaminas, contêm muitos nutrientes importantes para o nosso corpo, mas elas têm horários, momentos e quantidades certas para serem consumidas. Então não é só assim, eu como uma fruta por dia, eu vario as frutas. Não. Existem frutas diferentes para momentos diferentes, em quantidades diferentes. Beleza? Tem que fazer essa associação bem alinhada, de forma bem pontual quando a gente vai introduzir as frutas na nossa dieta. Existem frutas que têm uma carga glicêmica elevada, existem outras frutas que têm uma carga glicêmica baixa. Vou dar um exemplo rapidinho para vocês como o índice glicêmico é bem importante, até quando a gente fala de frutas. Se a gente pegar uma melancia, o pessoal acha assim, não, eu não vou comer melancia porque a melancia ela tem o índice glicêmico muito alto e ela vai atrapalhar o meu emagrecimento, correto? Olha só como a gente faz essa associação de forma incorreta. A gente fala de índice glicêmico. Beleza, o índice glicêmico da melancia ele é extremamente elevado. Mas a carga glicêmica da melancia ela é relativamente baixa. Ela pode ser comparada com a carga glicêmica da maçã. Porque a melancia ela tem uma quantidade de água muito grande. Então esse índice glicêmico acaba não sendo uma coisa extremamente relevante na hora de prescrever ou não uma melancia na dieta de uma pessoa. Porque dependendo da quantidade que ela comer, a carga glicêmica é baixa, não vai impactar diretamente na insulina. Tá bom? Então tem que ter um cuidado e tem que ter um conhecimento específico, pontual de cada fruta, de cada nutriente que cada uma delas contém. Vamos pro próximo para eu finalizar daqui a pouco a apresentação aqui e deixar vocês assistirem o Fantástico. Vamos lá. Próximo, muito importante, suco ou refrigerante. Pessoal, suco ou refrigerante, tá? Eu vejo que muita gente... Observo que muita gente na busca por diminuir o refrigerante, acho que nem precisa nem falar, eu até vou pular isso, né? Porque eu acho que todo mundo já tem a consciência, assim como o cigarro, por exemplo, que o refrigerante não tem nenhum benefício para a nossa saúde, né? Exceto o que algumas pessoas dizem, que eu não sei porque eu não bebo, que a Coca-Cola ela cura ressaca, né? Mas fora isso, gente, não tem nenhum outro benefício para a nossa saúde, tá? Então refrigerante vamos tentar descartar. Quem conseguir eliminar está fazendo um grande benefício para a sua saúde. Não é para minha, não é para do amigo, é para a sua saúde, tá? Beleza, Bruno, diminuiu o refrigerante, eu parei com o refrigerante. Vou tomar suco. Melhor? Depende. Primeiro lugar, suco de caixinha nem se apresenta, tá, gente? Primeiro que o suco de caixinha não é considerado suco. Metade daquela caixinha ali
é uma água com corante e metade da caixinha é açúcar. Às vezes tem mais açúcar até do que no próprio refrigerante. Então tem que tomar um cuidado com esses sucos que prometem milagre, que tem a polpinha da fruta ali. Não dá bola, isso é tudo balela. Não confiem nisso porque a indústria quer nos enganar. Não sejam enganados por ela, tá? Aí falamos sobre a questão dos sucos. Se a gente for falar de suco, primeiramente, suco vem da fruta. Suco deveria ser consumido de forma natural. Suco, né? Só que o que vocês têm que ter um grande cuidado, gente, que é o que eu vejo que as pessoas associam de forma incorreta. Quando a gente fala de suco e a gente fala de fruta, são coisas extremamente diferentes. Os nutrientes que são apresentados no suco, eles são apresentados de outra forma na fruta. Ou seja, o que significa isso? Quando a gente está consumindo, pensa em um suco de laranja, tá? Vocês estão tomando um suco de laranja. Em um copo de suco de laranja, tem mais ou menos umas 4, 5 laranjas. Se o pessoal quiser me corrigir aí, pode dar uma dica aí. Mas eu acredito que sejam umas 4, 5 laranjas, tá? Um copo de 200 ml mais ou menos. Só ali a gente já vê que a gente consumiu em um copo de suco de laranja, que às vezes o pessoal consome 2, 3 em uma refeição, a gente já consumiu 4, 8, 12 laranjas. Só que tem um porém. Quando a gente toma o suco, quando a gente consome a fruta, quando a gente consome o suco, a fruta na forma de suco, né? A gente tem muitos nutrientes que são perdidos. As fibras, que são extremamente importantes para o nosso organismo, para o funcionamento do nosso intestino, principalmente, elas são perdidas, porque elas estão no bagaço da laranja, por exemplo. E aí, naquela fruta ali, a gente, além de ter naquele suco, além da gente ter uma carga glicêmica mais elevada, a gente tem 4 vezes mais a quantidade de açúcar, que a fruta tem a frutose, tá? Não estou falando aqui que é ruim ou mal, não vou entrar nesse mérito. Estou falando só para vocês abrirem a cabeça quando forem pensar em consumir ou tomar um copo de suco ou em consumir uma fruta, tá? A fruta ela tem muitos nutrientes importantes, vitaminas, minerais, enfim, mas em forma de fruta. O suco, às vezes, ele pode realmente interferir e atrapalhar as pessoas que querem emagrecer, porque ele realmente vai causar um impacto bem grande, bem acentuado. Suco de laranja, por exemplo, tem um índice glicêmico mais alto, uma carga glicêmica mais alta, e ele vai causar um impacto bem acentuado na liberação de insulina no nosso organismo. Então vocês têm que ter um cuidado. Quer consumir fruta, gosta de laranja, gosta de consumir alguma outra fruta, consome com o bagaço, com a casca de preferência, porque daí vocês vão aproveitar todos os nutrientes envolvidos na fruta. E é muito mais saudável para o nosso organismo. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos lá para o próximo tópico. Professora Ana, seja bem-vinda. Se eu estiver falando alguma besteira, me corrige, tá? Mas, ó, um beijão. Minha professora tá aí, a coordenadora do curso de nutrição. Ana, tamo junto. Vamos lá, vamos continuar. Próximo tópico, comer agrotóxicos, alimentos com agrotóxicos ou não comer. E agora? A gente está falando muito, graças a Deus, os alimentos orgânicos eles estão sendo cada vez mais acessíveis para a população, eles estão cada vez mais ofertados em todos os lugares agora. A maioria dos supermercados tem uma prateleirinha com alimentos orgânicos, isso é muito bom, isso é ótimo para a gente, tá? Só que eu vejo que, embora a oferta desses alimentos ela tenha crescido de forma significativa, ainda o preço está um pouquinho mais alto. Com certeza, porque requer mais trabalho, o produtor lá tem que ter muito mais trabalho e faz uma quantidade muito menor de alimentos, né? Mas a gente tem que se ater a uma questão. O pessoal está deixando de comer frutas e verduras por causa dos agrotóxicos, porque fala assim, eu não tenho condições de comprar alimentos orgânicos, então eu não vou comer. Gente, já saiu algumas pesquisas, eu tenho alguns estudos também que eu posso mandar para vocês, mas entre os benefícios, olha só, entre os benefícios e os malefícios dos alimentos que contêm agrotóxicos, os benefícios ainda se sobressaem muito mais do que os malefícios dos alimentos que contêm agrotóxicos, tá? Não estou falando dos produtos orgânicos. Ou seja, o que significa isso? Que se você consumir frutas, verduras, mesmo que seja com agrotóxicos, se você fizer uma higienização correta, depois eu ensino, o pessoal pode me procurar, eu ajudo vocês também com relação a isso, mas se você fizer uma higienização correta desse alimento, você consegue ter muito mais benefício do que se você não comer, abolir da tua vida fruta e verdura porque você não consegue comer orgânico, comprar orgânico, tá? Então, se é para escolher, escolhe o orgânico, toda a vida, tá? Sem agrotóxicos. Mas se você não tiver condições ainda para consumir esses alimentos, opta pelo alimento, consome frutas e verduras na tua dieta, legumes, porque realmente eles vão causar um impacto muito positivo na tua saúde, mesmo que eles contenham uma quantidade, que eles contenham um pouco de agrotóxico na sua produção, tá? Vamos para o próximo passo, para eu não me perder, porque se deixar eu fico falando até amanhã, vocês vão perder o fantástico aí, eu vou continuar seguindo aqui. Principais refeições versus a cultura brasileira. Agora é o ponto que eu ia chegar.
Gente, principais refeições com relação à nossa cultura brasileira. O que a gente tem que encarar? Lembram lá no início que a gente falou que o alimento ele não serve só para matar fome, que o alimento é energia, o alimento é para que a gente consiga manter as funções vitais do nosso organismo, ele é responsável pela melhoria da nossa saúde. Então, quando a gente encara o alimento dessa forma, a gente tem que saber que o alimento, cada tipo de alimento tem uma função no nosso corpo. E essas funções, ou esses alimentos, eles devem ser ofertados em horários diferentes e de maneiras diferentes para nós ao longo do nosso dia. Infelizmente, no nosso país, em alguns outros países também muda, mas assim, a gente tem uma cultura... Como é que é a cultura do nosso país, gente? Só para vocês entenderem. A cultura do nosso país é o quê? O pessoal às vezes toma um café, mais ou menos, o pessoal sai correndo, mas não é a principal refeição o café, né? Aí no meio da manhã faz um lanchinho, come uma fruta, qualquer fruta, não dá nem bola, porque fruta é tudo igual, né? O pessoal pensa que é tudo igual e come uma fruta. Quando não come um pastelzinho no posto, que é um pãozinho de queijo, e aí depois vai lá no almoço, na hora do seu intervalo, né? E vai comer tudo e mais um pouco. Bota lasanha no prato, bota macarrão, bota arroz, bota feijão, bota as 3 carnes se puder pegar no buffet, bota molho e depois vai lá e come sobremesa. E aí consome uma refeição com uma quantidade calórica extremamente elevada, com vários nutrientes, e depois vai voltar para o trabalho e vai ficar o quê? Sentado a tarde inteira. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Que às vezes nós temos a ideia que o alimento, a ideia é assim, ó, as pessoas quando a gente conversa e quando a gente vivencia esses momentos, as pessoas têm a ideia que a principal refeição do dia é o almoço. Só que a gente tem que encarar as principais refeições do nosso dia. Se vocês encararem o alimento como fonte de energia, as principais refeições do dia são aquelas que vocês precisam de mais energia. Ou seja, as pessoas, às vezes a gente fica por um longo período do tempo, 8 horas, 6 horas, 10 horas dormindo. A gente tem um déficit energético ali, porque a gente gastou energia, está dormindo, enfim, a gente acorda. O café da manhã, ele é extremamente importante para o nosso corpo, para a gente encarar o dia, para a gente ter disposição, para a gente conseguir fazer as nossas atividades diárias, tá? Então, a gente tem que controlar muito essa refeição, tem que fazer um café da manhã reforçado, um café da manhã bacana, com vários nutrientes bons, saudáveis, para que vocês consigam atingir o aporte energético que vocês necessitam. As pessoas que trabalham de forma normal, digamos assim, que trabalham meio turno de manhã e meio turno de tarde, muitas delas ficam na frente do computador. E quando a gente está na frente do computador, como eu estou agora na frente do telefone fazendo essa live com vocês, embora eu esteja falando, eu estou gastando um pouquinho mais de energia, porque eu estou me movimentando, vocês estão vendo, né? Mas eu não tenho a necessidade de ter um aporte energético tão grande. Ou seja, o almoço ele não deveria ser encarado como a principal refeição. Qual que seria a principal refeição? Para quem acorda, todo mundo, né? Para todo mundo, a hora que acorda. Depois, o momento que a gente fez mais energia. Para quem faz exercício, é antes do treino. É a nossa refeição pré-treino. O pré-treino, independente do horário que vocês treinem, não tem que ser uma barrinha de cereal. Joga fora essa barrinha, joga no lixo, tá? Vamos consumir alimento, comida de verdade. Não tem que ser uma barrinha de cereal, uma frutinha ou uma bolachinha. Tem que ser comida de verdade, que vai nutrir vocês para que vocês tenham energia para ter um aporte energético para fazer os exercícios que vocês têm que fazer, gente. Então o pré-treino é extremamente importante. E a outra refeição mais importante do dia é no pós-treino, que é quando vocês geraram um déficit energético, vocês gastaram energia, vocês fizeram um esforço elevado e aí depois vocês têm que repor esse esforço. Então, vocês têm que ter uma alimentação baseada nessas 3 principais refeições. O momento que vocês acordam, o pré e o pós-treino são as refeições que vocês precisam de mais energia, que vocês precisam se alimentar melhor. E às vezes as pessoas não têm essa visão, tá? Então sempre uma dica, só para finalizar esse tópico, sempre que vocês quiserem saber o que comer, ou como comer, ou a quantidade de comer, de alimento que vocês devem comer, pensem nas atividades que vocês vão realizar nas próximas 3 horas, 2, 3 horas, que é o tempo que leva para o alimento ser digerido, ser absorvido e ser pensar nessas próximas horas, e aí vocês já vão ter o caminho para que vocês consigam seguir e se basear numa alimentação mais saudável. Vamos para o próximo tópico, me falem aí se eu estou falando muito rápido, se eu estou falando bem, se eu estou falando alguma besteira. Por favor, isso é muito importante para mim, de verdade, tá? Mas muito obrigado pro pessoal que tá contribuindo, que tá falando alguma coisa, tá deixando um like, eu estou bem feliz aí. Depois eu respondo todo mundo. Vamos lá. Claudinha, eu vi o teu comentário, eu vou falar do Whey Protein, vou falar de suplementos em outro... Voltei! Gente, não me deixem, não me abandonem, por favor, já estou terminando, não me abandonem.
Gente, voltei. Oi, 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 oi. Tá, já tô terminando, tá? Só pra eu concluir. A internet caiu, eu já falei, né? Não paguei esse mês. Acho que os caras da net devem estar olhando a transmissão e devem estar querendo cortar a transmissão aí pra vocês. Ou é alguém da indústria que eu tô falando alguma verdade que o pessoal não tá gostando de ouvir e aí tá querendo cortar a transmissão. Mas a gente é mais forte que eles e a gente vai vencer eles, tá? Segura aí, já vou liberar vocês para o Fantástico. Calma, dá um segundinho aí. Vamos lá. Já estamos terminando. O final tem uma surpresa bem bacana para quem ficar no final, para eu mostrar para vocês algumas coisas referentes à alimentação, tá? Tava falando com relação ao melhor, as refeições, as principais refeições, só para eu fechar. Café da manhã, refeição pré-treino, refeição pós-treino. Essas refeições são as melhores, são as mais importantes no nosso dia, que são as refeições que a gente precisa de mais energia e de mais nutrientes, tá? Então sempre quando vocês forem consumir algum alimento, fazer uma refeição, pensem nas atividades que vocês vão realizar nas próximas horas. Se vai ter que gastar mais energia, a gente precisa de um aporte energético maior. Se vocês não vão gastar tanta energia, vocês não precisam comer tanto, ou ter tanto alimento disponível para vocês, tá? Vamos lá. Próximo tópico. Mulherada, se liga. Qual o melhor momento para comer um doce? Pá! Agora o pessoal vai ficar. Agora vai subir aqui, ó. O pessoal vai começar a voltar para a transmissão. Gente, quando nós falamos de alimentos que não são tão saudáveis, digamos assim, não significa que vocês nunca podem consumir eles. Mas existem nutrient times, que a gente chama, ou melhores momentos de consumir esse tipo de alimento, tá? Quando a gente fala de doce, a gente fala normalmente de carboidrato simples, de uma gordurinha que não é tão boa junto, mas que é extremamente gostoso, né? Mulherada na TPM, bate aquela vontade de comer doce, e aí vai no meio da tarde, sem fazer nenhuma outra refeição, pá, tá com brigadeiro, tá com chocolate, e aí depois fica com peso na consciência. Gente, presta atenção. O melhor horário que vocês têm para comer um alimento que não seja tão saudável assim é quando vocês fazem uma refeição com uma oferta grande de nutrientes. Ou seja, vamos pensar comigo aqui. Por exemplo, o almoço, que a gente acabou de falar que para muitas pessoas o almoço não deveria ser a refeição mais completa ou com maior aporte energético, tá? Mas ok, digamos que seja. No almoço, a gente tem uma oferta grande, normalmente, de carboidrato, de proteína, de gordura, de outras vitaminas e minerais, saladas, enfim. Quando a gente tem muitos nutrientes disponibilizados no nosso corpo, no nosso organismo, primeira coisa, entrou na boquinha, vai lá para o estômago, faz a digestão. Digeriu o alimento, vai para o nosso intestino. Aí, antes de conseguir falar o melhor momento, antes de falar o melhor momento de comer um doce, eu quero que vocês fazer um adendo aqui, uma pausinha, para vocês se preocuparem muito com o intestino de vocês. Por quê? Porque não adianta ter a melhor refeição, a melhor alimentação do mundo, se vocês não cuidam do intestino de vocês. Porque o intestino é onde faz a absorção dos nutrientes, é onde a gente consegue absorver os nossos nutrientes. E se a gente não tem o nosso intestino com um bom funcionamento, pode ser o melhor alimento do mundo, pode ser o melhor suplemento do mundo, vocês não vão conseguir absorver de forma adequada. Então tem que se ater a esse detalhe aí, que realmente é a base de tudo. Acerta o intestino, depois acerta o resto. Vamos lá. Foi para o intestino o alimento, fez a absorção dos nutrientes. No nosso intestino, quando a gente tem muitos nutrientes para serem absorvidos, a gente tem uma competição, porque existem enzimas que são de absorção para determinados nutrientes. E às vezes elas competem entre si. E quando a gente tem uma competição de determinados nutrientes, a gente não absorve por sua totalidade aqueles nutrientes, porque a gente tem uma refeição muito completa, com vários nutrientes ofertados. Então, nesse momento, seria o melhor momento, o momento mais adequado, digamos assim, para quem quer comer um doce, ou para quem quer sair da dieta. Porque daí vocês não iam absorver todo aquele açúcar. E lembrando lá do início que a gente falou da carga glicêmica da refeição, vocês lembram que o importante não é o índice glicêmico, e sim a carga glicêmica? Então, quando a gente fala de carga glicêmica da refeição, mesmo que vocês consumam um pouquinho de doce na hora do almoço, por exemplo, a carga glicêmica da refeição, dependendo dos outros alimentos que vocês consumirem, vai ser baixa. E aí não vai impactar de forma tão significativa na insulina ou na glicemia de vocês e não vai estimular tanto a questão de absorção de gordura ou de estocagem de gordura, tá? Vamos para o próximo ponto aqui. Regras versus exceções. Gente, pra gente ser saudável, eu nunca mais posso tomar uma cervejinha
Eu, por exemplo, não bebo, mas quem gosta de beber nunca mais pode beber, ou o pessoal nunca mais pode comer um chocolate, que eu adoro particularmente, eu gosto muito do doce, ou nunca mais vai poder comer um alimento que não é tão saudável? Não, não é assim que as coisas funcionam. Se fosse assim, não teria graça a vida, né, gente? Mas o que é importante vocês saberem? Que na maioria dos dias, para que vocês realmente tenham uma alimentação saudável, tenham uma vida uma vida melhorada, uma saúde melhorada, vocês têm que ter mais regras saudáveis e exceções que não são tão saudáveis assim. O que acontece com a grande maioria? O pessoal tem muito mais regras não tão saudáveis assim, faz diariamente várias coisas que não são tão adequadas para a saúde e algumas exceções, quando lá há exceções, né, fazem alguma prática mais saudável. Então vocês têm que ajustar isso. Eu tenho que ter mais regras saudáveis e exceções que não sejam tão saudáveis assim. No somatório do meu dia, no somatório da minha semana, no somatório dos meses, eu vou conseguir ter muito mais atitudes saudáveis, com alimentos saudáveis, do que alimentos que não são tão saudáveis assim. E aí eu vou conseguir manter um equilíbrio nutricional de forma positiva. Beleza? Vamos lá para o próximo, que a gente está terminando. Agora eu vou mostrar para vocês, para finalizar essa live, como que eu, Bruno Mota, cuido da minha alimentação. Vou dar uma ideia para vocês. O que eu fiz hoje? Primeira coisa, tá? Eu fui no supermercado hoje e eu comprei alguns alimentos que... Eu vou baixar um pouquinho aqui porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Eu comprei alguns alimentos que faz muito tempo que eu não compro, só para fazer essa live e só para mostrar algumas coisas para vocês. Então eu tenho uma caixa aqui recheada de alimento e eu tenho duas notinhas que eu fiz compras separadas para eu não me perder na hora de falar o preço para vocês de cada coisa. Por quê? As pessoas têm uma ideia que para comer bem, para comer de forma saudável, é só coisa de rico, é só quem tem muito dinheiro, que gasta muito, que por isso que não se alimenta de forma adequada. E eu vou mostrar um exemplo, mas existem outros vários, que vocês podem se alimentar de forma saudável, gastando muito pouco. E eu vou provar e fazer o comparativo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Olha só, eu vou mostrar para vocês, primeiramente eu vou mostrar o que eu comprei que não é tão saudável assim, tá? Eu vou cuidar, deixa eu pegar aqui, eu cuidei para tirar as marcas, tá? Então eu tirei as marcas dali, mas eu vou mostrar alguns alimentos, porque eu não quero ser injusto com essa marca ou com outra marca, porque assim como esse alimento aqui, dessa marca, como tem esse alimento nessa marca, existem outras marcas também que fazem o mesmo alimento. Então não é a marca, e sim o alimento, beleza? Esse alimento aqui que vocês devem conhecer, essas torradinhas, olha só, é integral, tá? Integral é saudável, né, gente? Nem sempre. Abra o olho, tá? Vamos lá. Esse alimento aqui que eu estou mostrando na minha mão para vocês, eu paguei R$ 2,39. R$ 2,39, tá? Eu vou mostrar para vocês os outros alimentos que eu tenho aqui que não são tão saudáveis. Esse alimento aqui, que eu paguei R$13,19, que eu já acho um absurdo. Esse pacotinho eu paguei R$13,19, muito caro. Isso é muito caro, tá, gente? Porque eu vou mostrar o que eu comprei com esse valor para vocês. E essa aqui, que é a campeã, né? Essa tal de Fit aqui, que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem qual é. Essa Fit também é campeão, pessoal. É Fit, então é saudável, né? Eu posso comer à vontade. Ó, abre o olho que isso aqui é muito pior que algumas bolachinhas recheadas que tem no mercado, tá? Mas eu comprei também. E essa aqui foi a mais cara, achei um absurdo. Paguei... Não foi a mais cara, foi o outro, mas eu paguei R$2,70, achei muito caro, tá? Agora eu vou mostrar esses 3 alimentos que eu comprei, o que eu comprei com cada valor que eu mencionei aqui para vocês. Vamos lá, rapidinho. Olha só, gente, olha a quantidade de cebolas que eu comprei por R$2,40, tá? R$2,40. O preço do quilo da cebola é R$1,45. Aqui tem quase 2 quilos de cebola e é mais barato do que esses alimentos que eu mostrei pra vocês. Vamos lá, vamos seguir. Tomatezinho aqui, ó. Olha o que eu tenho de tomate. Isso aqui eu comprei, isso aqui é pra mim. E foi no supermercado, tá? Não foi na feira, infelizmente não foi na feira. Aqui o tomate, eu paguei R$13,66 de tomate. Sabe quanto que tem aqui, gente? 2 quilos. Eu paguei R$1,98 o quilo do tomate, tá? Vamos seguir. Abobrinha. Abobrinha aqui, ó. Eu tenho 4 abobrinhas aqui, que essas 4 vão me durar mais ou menos 1 semana e meia, 2 semanas, tá? Eu tenho 4 abobrinhas aqui que eu paguei R$2,67. Vocês lembram que eu paguei
esse biscoito aqui, R$ 2,70, R$ 2,67, tá? Olha aqui, ó, olha aqui. Vocês podem escolher. Será que é tão caro assim realmente comer de forma saudável? Vamos lá, vamos seguir. Tem berinjela aqui, ó. Antes de fazer, eu não gosto disso, calma que tem mais coisa aqui que talvez vocês gostem. A berinjela aqui, ó, R$ 2,09. 4 berinjelas, R$ 2,09. 4 berinjelas, R$ 1,79 o quilo. R$ 1,79 não paga nenhum desses pacotinhos aqui, tá? É tudo mais caro. Vamos lá. Olha só, o que mais que tem aqui? Abóbora. Eu comprei 2 abóboras. Sabe quanto que deu? Muito caro, gente. É muito caro comer de forma saudável. É R$ 1,50, 2 abóboras, 75 centavos cada abóbora. É muito caro, é só coisa de rico, né? Vamos lá, vamos pro próximo. Olha só o que tem aqui, não poderia faltar. Batata doce. Vamos ver quanto que eu gastei de batata doce aqui. Aqui tem 964 gramas, quase 1 quilo. Eu gastei R$ 1,59. R$ 1,59. 1 quilo de batata doce. Não paga nenhum desses alimentos que eu mostrei pra vocês, ó. Tudo isso aqui é mais caro. Esses 3 aqui são mais caros do que isso aqui de batata doce. Vamos lá? Pra finalizar, coco. Eu gosto de coco. O coco é um alimento extremamente saudável, muito nutritivo, que vocês podem utilizar de diversas formas. É uma gordura muito benéfica. Vamos ver quanto que eu paguei aqui em 2 cocos, que é mais pesado, né? 2 cocos eu paguei R$ 6,50 em 2 cocos secos, tá? R$ 6,50 com água dentro ainda. 2 cocos. Eu gastei para comprar esses 3 alimentos que eu mostrei para vocês aqui, R$ 8,28. Ou seja, 2 cocos deram menos do que essas porcarias aqui, digamos assim. Ou seja, gente, para finalizar, o que eu queria mostrar para vocês? Que se a gente realmente quer, quando a gente quer se alimentar de forma saudável, quando a gente quer melhorar a nossa saúde, quando a gente quer fazer exercício, não é o dinheiro que vai nos atrapalhar, não é o dinheiro que vai nos incomodar. O exercício físico, ele é de acesso a todos. A gente tem inúmeras formas de conseguir fazer um tipo de exercício. A alimentação saudável, se vocês escolherem os nutrientes, os alimentos de forma adequada, vocês conseguem se alimentar muito bem. Muito bem, tá? Tem alimentos que são mais caros, com certeza, mas existem muitos alimentos extremamente saudáveis que são super baratos e que são de acesso a todos. Basta vocês quererem. Quando vocês querem, quando a gente quer, a gente consegue alguma coisa, tá? Então, eu vou finalizar essa live. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito a presença de todos vocês. Eu realmente fiquei muito feliz, porque eu vi que teve bastante gente que entrou, aí que deixou um comentário, o pessoal realmente interessado, o pessoal da área, teve educador físico, nutricionista, teve médico que entrou, meus professores. Então, realmente, muito obrigado. Eu vou procurar fazer mais lives para falar com vocês sobre outros assuntos que vocês tenham interesse. Eu vou pedir para que depois vocês deixem um like, deixem um comentário. Eu vou deixar esse vídeo aberto para o pessoal compartilhar também, porque eu acho que tem algumas informações que são bem importantes e interessantes para a maioria das pessoas, tá? Então, se você realmente quer melhorar a sua saúde, não tem nada melhor do que o alimento. O alimento ele é a base de tudo, todos nós precisamos nos alimentar para a gente sobreviver e a gente só precisa fazer boas escolhas. Não deixem para fazer essas escolhas quando vocês não tiverem outra opção. Aproveitem enquanto vocês têm saúde, porque o alimento ele é o melhor remédio que pode existir para o nosso organismo. Então encarem o alimento como forma de remédio e forma de nutrir e melhorar a nossa vida, tá? E não simplesmente como forma somente de matar a nossa fome. Um grande beijo para vocês. Não posso esquecer o último tópico mais importante aqui. Procurem um nutricionista. Não interessa o que as pessoas falem, não interessa o profissional que seja. O profissional capacitado para prescrever uma dieta e orientar é nutricionista. Não é médico, não é nutrólogo, não é educador físico, não é nenhum outro profissional, não é nenhum guru da saúde. O nutricionista é o único profissional regulamentado para prescrever dieta, ok? Beijo grande para todos, um ótimo início de semana. Realmente fiquei muito feliz, estou até emocionado aqui com vocês. Obrigado de coração, tenham todos uma ótima semana e se precisarem, contem comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário, me mandem mensagem e sejam todos muito felizes, cuidem sempre da saúde de vocês, tá bom, gente? Vou finalizar aqui, grande abraço, tamo junto e vamos começar a semana com tudo. Valeu!